5 motivos que podem deixar o homem infértil. Então hoje eu vou falar 5 causas que podem atrapalhar na produção de espermatozoide e deixar o homem e o casal infértil. Lembrando que a infertilidade no homem, o fator masculino, pode ser entre 30% a 50% das vezes. É muito importante a gente saber esses fatores. E antes de começar o vídeo, eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. E antes de a gente começar o vídeo também, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações. Toda semana a gente vai postando um vídeo novo. Então vamos para a primeira causa, que é uma causa muito frequente, que é a varicocele. Então para quem não sabe, a varicocele, são as veias, aqui, que ficam próximas do testículo. São veias que dilatam, veias que falham, que pararam de funcionar. E daí o que acontece? Essas veias dilatando concentram mais sangue. Mais sangue significa que deixa o testículo aqui mais quente. Isso pode prejudicar a qualidade dos espermatozoides. Cerca de 15 a 20% de todos os homens podem ter varicocele. Lembrando que não são todos que vão causar esse dano no testículo e causar infertilidade. Cerca de 30 a 40% dos homens que têm a varicocele, que sim vão ter algum problema nessa produção de espermatozoide. Segunda causa que eu pego constantemente no consultório hoje em dia, que é o uso de esteroide anabolizante e principalmente de testosterona. Então tem muitos pacientes que chegam para mim que agora desejam ter filhos, fizeram espermograma, o espermograma veio muito ruim, e quando eu pergunto, questiono, e aí, você usa algum tipo de hormônio, já usou testosterona? Eles usam testosterona e não sabiam que podiam ficar infértil tomando testosterona. Então, a testosterona, principalmente a testosterona exógena, fora do nosso corpo, mais comumente as injetáveis, o que ela faz? Ela, como o nosso corpo interpreta que a gente já tem testosterona suficiente, ele para de mandar o sinal lá para o testículo, para a produção de espermatozoide e testosterona. Então, o nosso corpo encerra a produção, pode encerrar a produção de espermatozoide e testosterona, fazendo com que o homem fique infértil. Então, é uma causa constante hoje no consultório. Então, sempre fica muito atento se você vai fazer qualquer tipo de uso hormonal, principalmente a testosterona exógena. Pode parar sua produção de espermatozoide. Lembrando que nesses casos, quando a gente para de mandar esse sinal para o testículo para produzir mais testosterona e espermatozoide, pode demorar até 24 meses para o testículo voltar a produzir o tanto de espermatozoide que produzia antes. E cerca de 10 a 15% não volta igual era antes. Então, por isso, muito cuidado sempre quando você vai usar algum tipo de hormônio ou de testosterona. Terceira causa, problemas hormonais, principalmente a falta de testosterona. Então, para produzir espermatozoides aqui no testículo, a gente precisa de ter testosterona. E alguns homens, eles podem ter o quê? A falta, a deficiência desse hormônio, da testosterona, e daí pode prejudicar a qualidade do espermatozoide. Que mais? Pode também ter outras faltas de outros hormônios, aqueles hormônios que sinalizam para a produção de testosterona. Então, uma diminuição de FSH, diminuição de LH, e também num outro hormônio lá no cérebro que chama GNRH. Vai mandar tudo isso, manda lá o sinal para a produção de espermatozoide aqui no testículo. Também existe alguns tumores cerebrais benignos, que a gente chama de prolactinoma, que aumentam a prolactina, que é um hormônio, que também vai prejudicar a produção lá de espermatozoide nos testículos. Outra causa hormonal também é o hipotireoidismo, aquele hormônio aqui da tireoide, né? Então, quando a tireoide não produz os hormônios suficientes, principalmente TSH, T4, T3, também isso pode prejudicar a qualidade de testosterona e prejudicar a qualidade daqueles sinais para a produção de espermatozoide e testosterona. Quarta causa, então, é a infecções. São as infecções que podem acontecer aqui, no testículo. Então, as mais comuns que podem mais prejudicar são dois tipos. Primeiro, a orquite, que é a inflamação aqui do testículo. Então a gente conhece muito quando tem cachumba, o pessoal teve cachumba, daí fala que desceu, porque a cachumba acabou ocasionando e fez com que o homem desenvolvesse uma orquite, uma inflamação no testículo. Isso pode danificar o tecido e prejudicar a produção de espermatozoide. Outras infecções também aqui, nesse outro órgão, aqui em cima do testículo, que é o epidídimo. Então, infecções no epidídimo também podem obstruir alguns pequenos túbulos e dificultar a maturação e dificultar a passagem desses espermatozoides. E também, claro, algumas ISTs e DSTs que podem prejudicar principalmente a parte uretral e dificultar a saída ali
de espermatozoide pode favorecer alguns casos de infertilidade mais específicos. Quinta causa que a gente não pode esquecer são tratamentos para câncer. Então, basicamente, muitos tratamentos, principalmente quando é feito quimioterapia, isso pode prejudicar tanto a parte hormonal de testosterona, quanto a parte de produção de espermatozoide. Então, sempre a gente precisa ficar atento nos pacientes jovens que fizeram quimioterapia, que têm desejo de engravidar. A gente precisa fazer a preservação desse espermatozoide. E o que mais? Qualquer tipo de radioterapia na região do abdômen que pode pegar a região do testículo, também pode danificar o testículo e danificar essa produção de espermatozoide. E a gente tem que ficar atento principalmente no câncer de testículo, que é o câncer que acarreta uma população mais jovem, nos homens mais jovens, de 20 a 35, 40 anos. E por quê? Porque na grande maioria dos casos, o tratamento é a remoção do testículo. Então, às vezes precisa tirar um testículo, porque vai tirar o tumor, e além do mais, às vezes fazer tratamentos complementares com quimioterapia, radioterapia, e por ser num homem mais jovem, a gente tem que ficar muito atento nesse desejo de fertilidade. Geralmente, a gente indica a preservação do espermatozoide antes de iniciar o tratamento para o câncer de testículo. Então, agora vamos recapitular quais são as 5 causas que eu falei. Primeiro, varicocele. Segundo, uso de esteroides e testosterona. Terceiro, falta de hormônios, então deficiência de testosterona. Quarto, infecções. E o quinto, que foi os tumores, né? Câncer e o tratamento para o câncer. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Também não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que está tentando ter filhos, tentando engravidar, para entender melhor as possibilidades do que está acontecendo. Qualquer coisa, estou aqui à disposição.